Abra sua Bíblia em Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 2. Vamos concluir hoje, querendo o Senhor, o tema Dons do Espírito Santo. E porque nós entramos nesta série de 3 mensagens, 3 reflexões sobre os dons do Espírito Santo. Porque em nosso estudo através da carta aos Hebreus, nós chegamos a este texto. Convido você, portanto, a ler comigo mais uma vez, Hebreus 2, de 1 a 4. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. Está fazendo referência aqui ao Antigo Testamento. A revelação do Antigo Testamento e a justiça de Deus aplicada no Antigo Testamento em função da desobediência recorrente, impenitente do povo de Israel. E aí o autor faz uma ponte, trazendo a realidade do Antigo Testamento para a Nova Aliança. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar. E essa mensagem de tão importante, de tão vital, Deus confirmou essa mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres. Nós investimos 5 mensagens refletindo sobre como sinais, maravilhas e diversos milagres contribuem para a confirmação da mensagem do Evangelho. Mas Deus confirmou a mensagem do Evangelho não apenas por sinais, prodígios e diversos milagres. Deus também confirmou essa mensagem por meio dos dons do Espírito Santo, conforme sua vontade. E é por isso que nós estamos hoje, pela 3ª vez, abordando o tema dons do Espírito Santo. O propósito dos sinais, dos prodígios e milagres, assim como o propósito dos dons do Espírito Santo é um só, é o mesmo. Confirmar as verdades da mensagem do Evangelho da cruz de Cristo para a salvação do pecador que se arrepende e crê. Nós já estudamos 5 mensagens sobre o tópico. Eu disse isso para vocês, e esta é a 3ª e última sobre os dons do Espírito Santo e a respeito de como eles servem ao propósito de confirmar a mensagem do Evangelho. Nas 2 mensagens anteriores sobre dons do Espírito, nos dias 16 e 23 de março, nós examinamos 2 passagens bíblicas específicas sobre dons. Nós examinamos, você se recordará, Romanos 1, de 11 a 12, e nós examinamos Romanos 12, de 3 a 8. E a partir destas passagens bíblicas, nós chegamos às seguintes conclusões. Primeiro, o dom espiritual existe para fortalecer a fé mútua em Cristo Jesus. Segundo, o dom espiritual, ele flui da fé para gerar e fortalecer fé. Portanto, um dom espiritual é a capacitação dada por Deus para realizarmos algo que, sem o Espírito Santo, não seríamos capazes de fazer. Além disso, é uma
capacitação especial para nós exercermos com maior zelo, eficácia, frequência, aquilo que naturalmente já poderíamos fazer. Então, o dom, ora, ele vai operar em nós a capacidade de fazer algo que sem o Espírito não seríamos capazes de fazer para promover a fé e fortalecer a fé. Ora, o Espírito vai capacitar de modo especial habilidades que já temos por natureza, para que nós realizemos com zelo, eficácia, frequência, e o resultado seja o fortalecimento da fé. Portanto, já dissemos isso, numa igreja não se elege oficiais ou membros de qualquer departamento, diretoria ou comissão, apenas pelas habilidades naturais. A igreja que faz isso sofre. Nós devemos escolher líderes a partir das capacitações especiais que o Espírito dá a cada um, para que tudo seja realizado de um modo a exercer fé de quem está servindo e a promover a fé dos que estão sendo servidos, ou fortalecer a fé dos que estão sendo servidos. E esses dons, eles são concedidos em diferentes medidas. Nós vimos isso. Para que ninguém se vanglorie da capacidade que recebeu do Espírito para fortalecer a fé dos outros. Hoje nós vamos dar um último passo. Abra em 1 de Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11. Leia comigo, leia na sua Bíblia. 1 de Pedro 4, de 10 a 11. Deus concedeu um dom a cada um. E vocês devem usá-lo. Para quê? Para que usar o dom? Para servir uns aos outros. O dom é para servir uns aos outros. Fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça o seguinte, quando falar, fale de acordo com as palavras de Deus e não suas próprias. Tem o dom de ajudar? Então ajude com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Eu quero destacar de forma breve 4 pontos importantes sobre os dons espirituais com base em 1 de Pedro 4, de 10 a 11. Primeiro, Deus concedeu um dom a cada um. Dons não são dados apenas a alguns membros da igreja. Dons são dados a todos, a cada um dos membros da igreja. É o que Pedro está dizendo. Deus, verso 10, olha, Deus concedeu um dom a cada um. Isso é muito claro na Bíblia. E se Deus deu dons a todos, o que é que a gente tem que fazer? Nós devemos usá-los. A Almeida, revista e atualizada, ou melhor, a Nova Almeida atualizada, coloca assim: sirvam uns aos outros. Esse é o imperativo. Sirvam uns aos outros. Não resta dúvida. Todos devemos servir uns aos outros. De que modo, apóstolo Pedro? Cada um conforme o dom que recebeu. Sirvam conforme o dom que receberam. Ou seja, sirvam com a capacidade que Deus dá para você fazer algo que, se não fosse pelo Espírito de Deus, você não conseguiria fazer. Mas também sirvam com as habilidades que naturalmente vocês têm. Habilidades essas que são amplificadas, que são melhoradas, que são santificadas para você usar
no serviço ao próximo. A maior alegria da vida, meu povo, ela está em descobrir quais são esses dons, ou qual é esse dom que Deus te deu, ou qual é essa habilidade que você tem, para que você possa então levá-la a Deus e pelo Espírito usar isso para servir os outros. Você sabe disso, é só você envelhecer, aposentar-se, os filhos saírem de casa, você ficar só, e para você descobrir que ficar sem fazer nada é uma tortura. Porque nós fomos feitos para o trabalho, para o serviço. Inclusive estamos estudando no clube de leitura com os jovens, começamos sexta-feira passada, toda primeira sexta-feira de cada mês nós vamos estudar o livro do Timothy Keller, Como Conciliar Fé e Trabalho, e a gente está aprendendo essa teologia bíblica do trabalho, mas do que Pedro está falando aqui é o tipo de serviço que não depende de você ter emprego ou não. Depende de você identificar o dom e usá-lo. E você encontrará o dom, sabe como? Pastor, como é que eu sei o dom que eu tenho? Nós já falamos sobre isso, mas deixe-me repetir. Como é que você vai descobrir o dom? Ou como é que você vai empregar a sua habilidade no serviço ao próximo? A maneira é muito simples, não é ficar orando, dizendo, Deus, me dá dons. Não é assim. A maneira é você olhar ao redor e ver, Deus, me mostre quem precisa e do que precisa. E aí, ao detectar isso, você vai suplicar a Deus a capacidade de servir. E digamos que seja uma pessoa que precisa de recursos financeiros. E naturalmente você tem o recurso financeiro. Como é que você faz essa habilidade virar um dom? É quando você ora e diz, Deus, eu tenho a condição, mas eu não quero dar apenas como quem tem a condição. Eu quero dar como alguém que está prestando um serviço espiritual e que, portanto, esse recurso, ou essa oração, ou esse serviço que eu vou prestar ao próximo, sirva para promover a fé dela em Cristo Jesus, ou para fortalecer a fé dela em Cristo Jesus. Isso é dom espiritual. E, como você deve se lembrar, esse é o ponto central, querer reconhecer as necessidades e desejar agir para fortalecer a fé dos outros e buscar em Deus a capacidade espiritual para essa missão. Foi por isso que, conforme Pedro escreveu, Deus concedeu um dom a cada um. Ou, é por isso que Pedro traz o imperativo, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Segunda observação. Nós somos administradores dos recursos da graça. Administradores dos recursos da graça. John Piper, ele diz que a imagem apresentada aqui em 1 de Pedro 1,10 é a de uma casa com administradores talentosos, encarregados de gerenciar os recursos do proprietário da casa. Olha o verso 10, leia de novo. Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Ou conforme a Nova Almeida atualizada, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como administradores, como encarregados. Veja, ao exercer os dons, você e eu estamos agindo como encarregados de administrarmos bem a multiforme graça de Deus. Aí John Piper diz assim, a casa representa a igreja, no nosso caso, a segunda igreja batista em Goiânia. E quem são os administradores desta igreja, desta casa? Somos todos nós, os membros da igreja. Os talentos variados para servir
Os talentos que cada um de nós tem correspondem aos nossos diferentes dons ou às diferentes habilidades naturais exercidas pela fé na capacitação do Espírito para servirmos. E quais são os recursos a serem servidos? O que é que nós servimos? Através dos dons que temos. O que é que nós servimos? Nós servimos a graça de Deus. Nós servimos o evangelho da salvação. Nós servimos a oração da fé. Nós servimos recursos financeiros. Nós servimos cuidado. A administração consiste no exercício desses dons e o proprietário é Cristo. A parte mais marcante dessa analogia está em comparar os recursos do proprietário com a graça de Deus. Em outras palavras, nós somos recipientes da graça e nós temos o dever de distribuí-la, de administrá-la aos outros. E o meio pelo qual nós distribuímos graça, o meio pelo qual nós administramos graça na vida dos outros, essa distribuição se dá através dos recursos, dos nossos dons espirituais, dos nossos talentos variados exercidos com fé. Dessa forma, a gente pode reformular a definição de dons espirituais que a gente já apresentou lá na parte 1 dessa série sobre dons, e podemos dizer o seguinte: o que é um dom espiritual? Ouça. Dons espirituais são a habilidade ou a capacidade natural ou sobrenatural, por meio da qual ou das quais, em fé, nós recebemos graça de Deus e em fé transmitimos aos outros para promover ou fortalecer a fé de quem recebe. Portanto, o que deveria estar acontecendo na Segunda Igreja Batista em Goiânia é que todos os administradores de Deus, ou seja, todos vocês, todos nós, vocês e eu, membros deste corpo, deveríamos nos despertar cada vez mais para a graça de Deus que possuímos em Jesus e buscarmos cada vez mais intencionalmente maneiras criativas de distribuir essa graça aos outros e àqueles de fora por meio do uso dos nossos dons espirituais. E aqui uma palavra de aplicação. Muitas vezes você sente o desejo de fazer algo e aí você transfere isso para o coletivo, para a igreja. A igreja deveria fazer, mas pare e pense um pouco. Como é que a igreja faz? A igreja faz através de membro ou de membros. Então é seu papel, uma vez identificando uma necessidade, sobretudo a necessidade de promover fé em Cristo ou fortalecer fé em Cristo, é seu papel mobilizar-se ou mobilizar outros com você para que vocês ou você sirvam e abençoe. Por exemplo, Gálatas 6, verso 1. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, o que você deve fazer? No primeiro momento, correr lá no gabinete e contar para o pastor? Não, se você chegar lá e eu souber que a primeira coisa que você está fazendo é me contar, eu vou fechar a porta na sua cara. Porque não é esse o padrão bíblico. Você pegou um irmão em algum pecado, Mateus 18, você primeiro vai a ele. É isso. E você tenta restaurá-lo. Não conseguiu, não é o pastor ainda. Leve testemunha. Não conseguiu, aí sim. A gente começa a envolver a igreja como um todo para tentar restaurar esse irmão. Percebe, meu povo? Então, irmãos, Paulo está escrevendo aos Gálatas, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são espirituais, todos os crentes, vocês que são guiados pelo Espírito, eu gosto da tradução da NVT, porque dizer vocês que são espirituais deixa muito genérico. E o que é ser uma pessoa espiritual? É ser uma pessoa que é guiada pelo Espírito.
guiada pela palavra, guiada pela verdade, e que age recorrendo à força e ao poder de Deus para agir. Então vocês que são assim, sabe o que vocês devem fazer quando vocês pegam algum irmão em pecado? Com mansidão, você tem que ajudar ele a voltar ao caminho certo, com mansidão. Não é sair gritando, pecado, com mansidão. E cada um cuide para não ser tentado. E vai com essa consciência, que você também, pensando estar em pé, cuidado para você não cair. Ajudem a levar os fardos uns dos outros. E obedeçam desse modo à lei de Cristo. Gozado que no outro texto Paulo fala que o cumprimento da lei é o amor. Então Paulo está dizendo que carregar as cargas uns dos outros é prova de amor. E portanto o cumprimento da lei. É amor quando você se aproxima de um irmão, de uma irmã, com seus dons, com seus talentos untados pelo Espírito. Sabe o que é untar? Eu lembro da minha avó fazer pão de queijo, ela untava com óleo o pão de queijo. Quem lembra disso? Levanta a mão. Nossa, por isso que os pão de queijo não presta mais. Que situação. Tudo industrializado. Que situação. Eu vou ter que ensinar você a fazer pão de queijo. Com queijo mineiro mesmo. Mas enfim, você untava o pão de queijo, punha na forma e punha para assar. Então é assim, é o seu talento, é o seu dom, é a sua habilidade untada pelo Espírito. O que é isso? É um incircunciso. Então, é assim que você vai cumprir a lei de Cristo. Verso 3, se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, uau! Então você acha que você é importante demais para não usar seus dons para ajudar os outros a carregarem os fardos deles? Então vocês estão enganando a si mesmos, vocês não são crente a coisa nenhuma. Uau! A prova do cristianismo, Francis Schaeffer vai dizer isso num dos seus belos livros, a marca do cristão é o amor. O cumprimento da lei é o amor, diz Paulo, e no caso aqui, cumprir a lei em amor significa ajudar os outros a levarem seus fardos pesados. E isto você faz exercitando seus dons ou talentos untados pelo Espírito. Então Deus concedeu um dom a cada um. Volta a 1 de Pedro 4,10. Deus concedeu um dom a cada um. Nós administramos os recursos da graça. Nós administramos o evangelho, oração, dinheiro, cuidado, palavra de exortação, etc. Terceiro, 1 de Pedro 4,11. Dons orientados para a palavra ou para a ação. Pedro vai falar de duas categorias de dons agora no verso 11, 1 de Pedro 4,11. Há os dons que envolvem falar e há os dons que envolvem fazer, agir. Verso 11, você tem o dom de falar? E aqui é curioso, porque Paulo é mestre em palavras, você tem que saber lembrar do que ele falou em outros contextos. Então, por exemplo, em Gálatas, em Efésios 5, ele nos manda ser cheios do Espírito, ou nos manda enchermos-nos no Espírito. Em Colossenses 3,16, ele fala que ser cheio do Espírito é ser cheio da palavra de Deus. E agora ele vai dizer que você, se tem o dom de falar, fale no Espírito. Mas ele não fala, fale no Espírito. Olha o que ele fala. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Você quer falar no Espírito? Fale de acordo com as palavras de Deus. Isso é falar no Espírito. É você ler as Escrituras, entender as Escrituras, interpretar as Escrituras e aplicar as Escrituras. Esse é o dom de falar no Espírito. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá.
E como é que Deus dá força para você fazer algo? Geralmente Deus coloca uma promessa dele no seu coração e essa promessa te liga, te acende. Por exemplo, por isso que eu sempre oro. E eu sei que pode ter gente que fica incomodada com a minha oração no início, e eu oro por esses que ficam incomodados. Oro mesmo. Quando eu digo, Senhor, torna-nos prósperos e ensina-nos a alegria de dar. Porque isso é uma promessa de Deus. Essa minha oração é para a sua alegria. Eu quero que você prove da maior alegria quando se trata do seu dinheiro. E a melhor forma de você provar de alegria com o que Deus te dá em termos de dinheiro é você aprender a dar, dar e dar. É Jesus quem diz isso, não sou eu não. Então fazer com a força que Deus dá é fazer confiado na promessa que Deus faz na palavra. Então se Deus diz que é melhor dar do que receber, você age crendo nisso. E você abençoa, e você é ainda mais abençoado. Então, se o dom envolve falar, não confie na sua sabedoria, confie na palavra de Deus. Transmita graça a quem te ouve, compartilhando uma palavra iluminada por Deus. Isso não significa que falar as palavras de Deus é você ficar citando versículos bíblicos como metralhadora. Pá, 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 pá. Citar versículos bíblicos é muito bom, desde que citados com compaixão, desde que citados como alguém que provou. E ao falar, não apenas diz o verso, mas ao dizer e a forma como diz, está dizendo, é muito bom. Não é metralhar versículo. Isso o diabo sabe fazer. Ele metralhou versículos em Jesus, fora do contexto, mas metralhou. Falar as palavras de Deus é falar de um modo bíblico. E na medida em que você fala de modo bíblico, e ao falar está dependendo totalmente da ação do Espírito para pegar essa palavra bíblica e fazê-la entrar no coração, isso é falar no Espírito. Veja como isso é diferente das afetações que se vê por aí. Gente dando chilique e chamando de espiritual. Gente impostando a voz. Isso tem outro nome na psiquiatria. É sério. Eu duvido que você veria Paulo com essa afetação. Eu duvido que você veria Jesus com essa afetação. Ele era tão comum, tão ordinário, que as pessoas olhavam para ele e o desprezavam, diz o profeta Isaías. Ele não chamava atenção pela afetação. Ele chamava a atenção pela verdadeira unção. E a verdadeira unção é esta de quem provou da palavra, fez bem para si, e agora ele remete isso, reverbera isso, com coração e compaixão. Isso é falar no Espírito, falar de modo bíblico. Você se lembra de Davi? Mal. Jonatas descobre isso. E diz 1 Samuel 23:16 que Jonatas se levantou, Jonatas, filho de Saul, então se levantou, foi para Davi a Oreza e lhe fortaleceu a confiança em Deus. É isso. Falar de um modo a fortalecer a confiança do outro em Deus. E não gerar medo, confusão com a profetada que tem por aí, com o barulho que existe por aí. Eu estou falando isso, meu povo, por favor, não peguem minha palavra fora de contexto. Eu estou falando isso com compaixão, de verdade.
E às vezes é preciso falar de um modo caricato para que as pessoas entendam a loucura na qual muitos estão inseridos e chamando de espiritual. Então, se alguém fala, fale biblicamente. Fale as palavras de Deus. Se alguém tem o dom de fazer, se for serviço prático, então faça-o com a força que Deus lhe dá. Quando nós servimos apenas com o nosso próprio esforço, você não está utilizando um dom espiritual. Por exemplo, administração. Quando você age apenas pela cabeça, pelos números, pelas planilhas, a administração fere muita gente. Você age, sim, de acordo com a calculadora, mas você age de um modo compassivo, justo, brando. Você age de um modo como está aqui em Romanos 14, 23, quando Paulo vai dizer que tudo que não provém de fé é pecado. Exercer sua habilidade sem fé também é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Ou seja, agir, ainda que fazendo uma coisa boa, sem agir com fé, é pecar. O contexto aqui, Paulo está falando de comer carne sacrificada a ídolos e etc. Mas esse conceito é muito amplo também. Porque agir, exercendo suas habilidades ou seus dons, tem que ser uma ação fruto de fé em Deus. Oh Deus, o Senhor me deu a habilidade de administrar, de gerir, enquanto tantos se arrebentam por não ter isso. Ensina-me agora a usar isso de um modo que vá abençoar outros. Isso é dom espiritual. Então, a graça divina, ela não será transmitida, seja por palavras, seja por ações, a menos que a gente fale as palavras de Deus e a menos que a gente haja com a força que o próprio Deus nos dá. E a última observação, 1 de Pedro 4,11, a última lição é clara: tudo isso é para a glória de Deus. Tudo o que fazemos não é para o reconhecimento dos homens, mas é para que vejam nossas boas obras, como disse o próprio Cristo, e glorifiquem o Pai que está no céu. Verso 11, 1 Pedro 4,11, assim tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então veja, Deus nos concede dons, e Deus nos concede a fé necessária para utilizá-los, justamente para que a glória de Deus seja revelada e admirada. Deus deseja que nós e todas as pessoas reconheçamos a grandeza e a majestade dEle. A realidade de Deus, meu povo, é suprema e ela engloba todas as coisas. Romanos 11:36. Pois todas as coisas vêm dEle, inclusive sua habilidade de ajudar alguém. Você tem que reconhecer isso. Inclusive sua habilidade de servir na liderança da CIB. Isso vem de Deus, não é seu. Pois todas as coisas vêm dEle, existem por meio dEle e são para Ele. A Ele seja toda a glória para sempre, amém. Nada é mais empolgante, mais alegre, mais significativo, mais satisfatório do que encontrar o seu lugar na manifestação eterna da glória de Deus. Não, jovem, não se iluda. Nem sexo te dará mais prazer do que ter a vida empregada para a manifestação da glória de Deus. Porque todas as coisas servem para isto.
Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa que seja para manifestação da glória de Deus, inclusive quando usa os dons e talentos que Deus te deu. Portanto, ainda que pareça pequeno o seu dom, quando você entende esse dom como parte da revelação da infinita glória de Deus, esse seu dom assume uma enorme importância. Os dons espirituais não existem para nossa própria exaltação. Existem para edificar o corpo de Cristo e glorificar a Deus. Os dons do Espírito existem para confirmar a mensagem do Evangelho. Portanto, seja o seu dom falar ou fazer, que seja tudo pautado pela palavra de Deus com a força que Deus mesmo supre, para que somente Ele seja exaltado acima de tudo. Pois bem, o que eu farei agora? Nós construímos um fundamento com base em Romanos 1, Romanos 12, 1 de Pedro 4. Nós faremos agora o seguinte: nós vamos para aquela lista que talvez seja a mais controversa sobre os dons espirituais. E à luz de tudo que vimos, nós vamos pegar os princípios que aprendemos e vamos aplicar aquela lista de dons em 1 Coríntios. Então, qual era o nosso pressuposto à luz dos textos que examinamos? Romanos 1, de 11 a 12, Romanos 12, de 3 a 8, 1 de Pedro 4, 10 e 11. O pressuposto de que um dom espiritual existe para quê? Fortalecer a fé do próximo em Cristo. Certo? É para isso que serve o dom espiritual. É para edificar a fé. Tudo isso na confirmação da mensagem da cruz. Então é importante reforçar o seguinte: nenhuma das 4 listas de dons espirituais presentes no Novo Testamento, nenhuma dessas listas são de dons exaustivas. Elas não são exaustivas, elas estão tratando por amostragem, ou seja, parece que Paulo estava olhando as principais necessidades daquelas igrejas e ele então fala dos dons. A lista não é exaustiva. Há mais dons do que esses. Há tantos dons quantas são as necessidades das pessoas. Está claro isso? Há tantos dons quantas são as necessidades das pessoas. Então, provavelmente, Paulo identifica as principais necessidades daquelas igrejas, de Corinto, por exemplo. Ou talvez ele identifique os dons que estavam sendo exercidos, mas exercidos não com fé, não para gerar fé, mas exercidos como forma de esnobismo espiritual, vaidade, orgulho, e portanto não estava produzindo fé, não estava fortalecendo fé, estava gerando confusão em Corinto. E aí ele pega esses dons e corrige. Então, do capítulo 12, a partir do verso 12, dá uma olhada. 12. Coríntios 12. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gregos, gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Então, se somos membros do corpo, nós temos que ter a seguinte consciência. Verso 14. O corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Braço, por exemplo. Um braço não é corpo.
É uma parte do corpo. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que cada um de nós tem que reconhecer a importância no corpo de Cristo, que é a igreja. E ainda que o seu dom seja o menos visto, você deve usá-lo para o bem do corpo todo. Outra coisa, Paulo está dizendo que ninguém é superior a ninguém. Nenhum dom é mais importante que o outro. Por quê? Porque partindo do pressuposto de que dons atendem a necessidades reais, e muitas vezes essas necessidades são dolorosas, é óbvio que o dom empregado para suprir a necessidade, ainda que não seja visto e reconhecido, ele é fundamental. Pois bem, agora examine comigo, em linhas gerais, quais são as necessidades humanas que estão por detrás dos dons que Paulo lista em 1 Coríntios 12, de 7 em diante. É impressionante. Porque é isso que você tem que enxergar. A gente ficou nessa de profecia, e línguas e não sei mais o quê, e a gente perdeu a visão de que dons servem a necessidades. Quais são as necessidades que esses dons que Paulo está listando em 1 Coríntios 12, de 7 a 11, quais são as necessidades? Então, de repente, quando você enxergar quais são as necessidades, você vai falar, meu Deus, o que estão fazendo com esses dons não tem sentido algum. Mas lembra dos pressupostos. Um dom é o exercício da fé de quem o tem e o usa para produzir fé no outro ou fortalecer a fé do outro em Jesus Cristo, conforme o Evangelho de Deus. Então, olha, 1 Coríntios 12, 7. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de palavra de sabedoria ou conselho sábio. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial ou uma palavra de conhecimento. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um ele dá o poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar, a outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em línguas diferentes, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. E tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, concede o que deseja a cada um. Então vamos lá, vamos examinar agora, em linhas gerais, quais são as necessidades humanas reais, fundamentais, que cada dom desses visa a atender. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, aí no verso 8. Qual é a necessidade real atrás disso, meu povo? É a necessidade de clareza espiritual na vida de alguém. É a pessoa que não está com clareza, está confusa, que está precisando de discernimento para uma tomada de decisão difícil. Está diante de uma situação complexa na vida cotidiana. Se essa é a necessidade e você identifica e você vem e fala de acordo com a palavra de Deus, fala biblicamente, adivinha, você está exercendo um dom de sabedoria. Sem dizer que sabedoria é requerido de todos os crentes, não é verdade? Então sabedoria pode ser tanto um dom como uma habilidade, necessária a todos. Mas qual é o fim dessa palavra de sabedoria, dessa palavra de conhecimento? O fim é exatamente este:
ajudar a pessoa a ter clareza espiritual, discernimento bíblico para tomar decisões. Situação complexa, como o Tiago diz, você não tem sabedoria diante desse sofrimento, peça a Deus que vai dar. E aí você, além de estar orando, você vem um irmão, recebe um irmão que identifica que você está nessa crise, ele senta com você, come um pão de queijo com você, e no meio dessa conversa, sem nenhuma afetação, ele fala as palavras de Deus, fala com conhecimento de causa, e isso clareia sua mente. Olha como isso é sóbrio e bíblico, gente. E de que modo a sabedoria confirma o Evangelho? Porque os dons são para confirmar o Evangelho, não é o que nós lemos lá em Hebreus? Ora, confirma o Evangelho quando explica claramente o significado profundo da cruz de Cristo. Nesse momento que a pessoa está vivendo em confusão, essa confusão dela é trazida para a luz da obra de Cristo. E aí a pessoa diz, meu Deus, como o Evangelho faz sentido. Até nessa circunstância que eu achei que não tinha nada a ver com o Evangelho, com cruz, com Cristo. A palavra de conhecimento confirma o Evangelho porque fornece fundamentação teológica clara, centrada na cruz, para a pessoa enxergar seus problemas e tomar suas decisões. A grande fé, no verso 9, necessidade real, sabe aquela confiança inexplicável em Deus que você precisa ter diante de situações específicas, desafiadoras? E você diz, eu não consigo ter fé. E aí, de repente, vem Deus e te dá fé. Mas mais importante, preste atenção nisso, meu povo. Eu, como pastor, há 26 anos, já vi isso acontecer repetidas vezes. A ovelha me procura, ou eu procuro a ovelha. E ela está passando uma situação tão difícil que ela não tem fé nem para orar. E de algum modo, nessa circunstância, Deus encharca a minha fé. Que eu digo a essa pessoa, tudo bem você não crer nesse momento. Mas creia na minha fé. Me dá a mão, segura na minha fé, segura aqui. E a gente vai atravessar esse vale. Você já deve ter se sentido assim, sem saber. Olha, pastor, eu não tinha fé nenhuma, mas eu confiei na fé da minha avó. E de repente eu tive fé. É disso que a gente está falando. Tantas vezes a pessoa não tem fé. E a sua fé vai ser o cavalo sobre o qual ela vai montar para galopar até ela mesma conseguir andar com as próprias pernas, em fé. Isso é grande fé. A gente precisa disso. E de que modo esse dom confirma o Evangelho? Ora, meu povo, Romanos 8,32, aquele que não poupou seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. É a grande fé que aponta para a grande obra. Se Deus não poupou seu filho para te salvar, será mesmo que ele não te dará todas as coisas com Cristo? Para o seu crescimento e para a sua salvação? É disso que trata o dom. Dons de curar. A necessidade real, a restauração física, emocional, espiritual, diante do sofrimento e da dor humana. Tantas pessoas sofrendo, gemendo. E qual é o problema de fazer o que Tiago diz em Tiago 5, de 15 a 16? Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados.
Há pessoas que já passaram por todos os médicos, e por mais que sejam competentes, a medicina, a medicação, não conseguiu dar conta. E que problema há em você recorrer a Deus e dizer: Senhor, cura? E de que modo isso confirmaria o Evangelho? Ora, manifestando o poder curador e misericordioso de Deus, que flui diretamente da vitória alcançada por Cristo sobre a morte. A operação de milagres, qual é a necessidade real? É a intervenção divina diante de situações humanamente impossíveis. Ou seja, o Brasil é um caso típico. Ou Deus opera um milagre nessa nação, ou a gente sabe o fim que isso vai dar, se você tem um pouco de bom senso. Sabe aquelas situações onde só Deus pode operar um milagre? E de que modo isso confirma o Evangelho? Ao revelar o poder soberano de Deus, autenticando a mensagem cristã, apontando as pessoas para a cruz, para o maior milagre de todos, a intervenção divina na história humana, quando Cristo se faz homem, vive sem pecado e morre na cruz. Profecia. A necessidade real qual é por trás de uma profecia? Ora, 1 Coríntios explica. 14, 1 Coríntios 14 vai dizer que a profecia serve para promover salvação, encorajamento, exortação, direção espiritual. Profecia não é adivinhação, pelo amor de Deus. Profecia é a aplicação sóbria, bíblica, da palavra de Deus a um problema que de repente você nem sabia que estava lá, mas a forma como você falou foi tão de Deus e tão oportuno que chega como um ato profético. Isso é profecia. O discernimento da circunstância, da situação que você não conhecia. A pessoa que você não conhece direito, mas que ao ouvi-la um pouco, discernindo um pouco, você fala de um modo bíblico tão profundo que isso muda. Isso é um ato profético. Profecia não é adivinhação. Profecia é o que está em 1 Coríntios 14. É para encorajamento, é para salvação, é para exortação, é para direção espiritual. E a gente pode discorrer muito sobre isso, mas o tempo não permite. Profecia, por exemplo, é uma fala que comunica algo que Deus traz espontaneamente à mente ou revela ao orador para ele edificar, encorajar e consolar. No entanto, a mensagem de quem está falando, e nesse sentido profeticamente, ela não é palavra de Deus no sentido irretocável. Sabe por quê? Porque o próprio Paulo vai falar em 1 Coríntios 12, 29, 14, de 37 a 38, em 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21, ele próprio vai falar que toda profecia tem que ser testada de acordo com a Bíblia. E como é que você, presta atenção, como é que você vai testar uma adivinhação do futuro à luz da Bíblia? Daí eu dizer que adivinhação de futuro não é o tipo de profecia de que a Bíblia está falando aqui no contexto do Novo Testamento. É uma palavra de Deus aplicada, revelada de uma forma espantosa. Meu Deus, como é que você sabia que eu precisava disso? Discernimento de espíritos. Qual é a necessidade real? É a proteção contra o engano espiritual, contra influências destrutivas. Trata-se de uma habilidade especial para discernir entre a influência de Deus e do Espírito de Deus ou a influência de algo diabólico. E o que é diabólico ou demoníaco, de acordo com Paulo? É tudo aquilo que não flui de fato da palavra de Deus, mas das intenções corrompidas dos homens. Então o discernimento de ouvir alguém falando e falar assim, não pode ser, não é isso, não é bíblico. Isso é discernimento de espíritos.
Isso confirma o evangelho porque protege a integridade da mensagem da cruz. A gente precisa disso. Chegamos nas línguas. Deus abençoe a todos, graça e misericórdia, Pai. Qual é a necessidade real por debaixo das línguas espirituais? Uma é que você tem que compreender de fato o que é isso à luz da Bíblia. É uma comunicação espiritual profunda e pessoal com Deus. Isso é o uso privado do dom. Essa comunicação espiritual profunda e pessoal com Deus de modo privado. E também a edificação coletiva da igreja, a comunicação do evangelho na língua da gente que está ouvindo. Então, esses dons, eles confirmam o evangelho quando demonstram o caráter universal e inclusivo da cruz de Cristo. Todos os povos, tribos, línguas e nações precisam ouvir o evangelho. Mas vamos, e quanto às línguas, como a comunicação do evangelho de uma forma que todos entendam, nenhum de nós aqui tem problemas com esse tipo de línguas, certo? Idiomas. Eu gosto da nota de rodapé da Bíblia de Estudo, NAA, quando ela vai falar das línguas, porque parece também que Paulo vê esse dom como um meio de expressar oração e louvor a Deus privadamente. 1 Coríntios 14, 2, 1 Coríntios 14, de 14 a 17, 1 Coríntios 14, 28, Atos 10, 46. E aí, nessa ocasião, parece que o espírito humano, o espírito de quem está falando com Deus, orando, de algum modo ele próprio parece falar sem compreensão ou significado. Parece haver isso, não dá para ser dogmático. Pode ser também Paulo criticando eles. Olha, vocês estão orando desse jeito, falando desse jeito, nem vocês mesmos entendem, mas vamos agir com boa fé, vamos lá. Pode até ser que você, em ocasiões especiais, falando com Deus, de um modo tão profundo, tão maravilhoso, que você comece então a falar nessas línguas espirituais. Digamos que isso seja fato. E aqui eu não estou fechando essa possibilidade, apesar de dar mais ênfase a esse dom no que diz respeito a idiomas ou línguas entendidas, o evangelho entendido na própria língua. Mas vamos partir do pressuposto. Antes disso, então, o que você vê acontecendo nos cultos aí, todo mundo falando em língua barulhenta, sem nenhuma interpretação, isso não é de fato bíblico e ponto final. Ninguém tem dúvida. Ninguém sobriamente lendo a Bíblia tem dúvida sobre isso. Agora, vamos pegar esse dom então, o dom privado. O dom em que você com Deus, sozinho, sem aparecer para ninguém, começa a falar de um modo que venha a ser uma língua espiritual, digamos. Ainda que isso seja possível, o próprio Paulo vai dizer aqui que a gente tem que orar tendo discernimento. A gente tem que falar tendo compreensão e discernimento. Isso não é para ser um hábito comum. Percebe o que eu estou dizendo? Esse tipo de falar em línguas, porque o próprio Paulo vai dizer que você tem que procurar compreender. Pedro vai dizer que você tem que crescer na graça e no conhecimento. Então, o modo ordinário de se falar com Deus não é através desse dom. Ainda que digamos que ele exista para essa ocasião privada, particular, Paulo vai dizer que você tem que buscar conhecimento, você tem que orar de um modo que você próprio entende. Buscar sabedoria em palavras que você compreende.
buscar, ler e conhecer. Percebe o que eu quero dizer? Ou eu deixei mais confuso ainda? Eu acho que não. Primeiro, eu tendo a dizer que este dom é de fato mais voltado para os idiomas ou a compreensão do evangelho na própria língua, porque isso está muito claro em Atos 2. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer isso, ele vai dizer, olha, parece que Paulo está dizendo que há quem ore no Espírito individualmente, ou fale individualmente com Deus. Mas o próprio Paulo, nesse contexto, vai dizer, isso não é ordinário. Ordinário é falar de um jeito que se entenda, é orar de um jeito que se entenda, é cantar de um jeito que se entenda. Esse é o ordinário. E outra coisa, Paulo diz algo muito sério em 1 Coríntios 14. Ele vai dizer que as línguas, quando faladas de um modo que ninguém entenda, até mesmo quem está falando a língua, isso é um sinal de juízo. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Paulo está fazendo referência ao profeta que disse que o povo de Israel seria levado para o cativeiro. E ao chegar no cativeiro, eles ouviriam essas pessoas falarem em uma língua que eles não entendiam. E, portanto, essa língua que eles não entendiam era maldição. Porque eles estavam numa terra estranha. Veja que Paulo vai dizer que o dom de línguas, quando usado irresponsavelmente, e ninguém entende, nem está falando, ele vai dizer, isso aí é sinal de juízo. Portanto, muita cautela. E veja que eu não fechei a possibilidade, apesar de eu nunca ter falado em línguas, orado em línguas, cantado em línguas em particular, nunca. E de fato também pode ser até, não sei, mas eu nunca procurei esse dom. Mas ainda que isso seja possível, que isso seja real, que em alguns momentos pontuais você fale, cante, ore de um modo entre você e Deus que edifica você. O modo ordinário de Deus edificar você não é por línguas estranhas ou espirituais, é pelo seu idioma, ou um idioma que você entenda e processe. Mas mais importante do que isso, de que modo esse dom espiritual está servindo para você ser mais hábil para servir as pessoas na fé delas? Porque essa é a pergunta. Todo dom espiritual nasce da fé para promover fé ou fortalecer fé, certo? Então a pergunta que você deve fazer, se você julga ter esse dom de falar em línguas, você e Deus, a pergunta honesta que você tem que responder é: de que modo esse dom está contribuindo para fortalecer minha fé, para que eu viva para produzir fé nos outros e fortalecer a fé dos outros? Você precisa lembrar disso. Mas ouça o que Paulo diz em 1 Coríntios 14, verso 18. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais que qualquer um de vocês. Obviamente ele estava se referindo a idiomas. Contudo, numa reunião da igreja, eu prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras com outra língua. Ele está falando de idiomas. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como os bebês, como relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Pois as Escrituras dizem, falarei a este povo em línguas estranhas, juízo, no cativeiro, e por meio de lábios estrangeiros. Mesmo assim, este povo não me ouvirá, diz o Senhor. Portanto, falar em línguas é um sinal de juízo para os que creem. É um sinal de juízo não para os que creem, mas para os descrentes. Ou seja, você fica falando desse jeito, os descrentes estão ouvindo, não estão entendendo nada, eles estão acumulando juízo sobre eles. E assim por diante. Em resumo, esses dons não são apenas fenômenos espirituais isolados, gente. É isso que você tem que entender. Línguas
profecias, palavra de sabedoria, de discernimento, dom de cura, milagres. Isso não são fenômenos espirituais isolados, eles atendem a necessidades reais das pessoas, necessidades humanas, cotidianas, de um modo a confirmar o evangelho da cruz. Então, seja qual for o seu dom, use deste modo. Pastor, mas eu nem sei que dom eu tenho, ou nem sei como usar minhas habilidades. Primeira coisa, olhe para as pessoas, do que as pessoas ao seu redor estão precisando. E ao identificar, comece a orar: Deus, agora me dê a capacidade de servi-las. É assim que se usa os dons. E aí, pela fé, você produz fé e fortalece a fé. E se tiver que trazer uma profecia, que seja a palavra de Deus, edificando, exortando, encorajando. E se tiver que falar em línguas, que seja de um modo que outros entendam o evangelho. Mas se você, porventura, fala com Deus assim, em secreto, não queira que este seja o meio ordinário de Deus edificar você, porque não é. É pela palavra, compreendida, abraçada com fé e vivida na prática. Que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz, e encha a nossa igreja com dons espirituais. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Enquanto oramos, nossos irmãos da música vão se preparar, porque o cântico para o final, ele é tão lindo, que eu quero que você fique e cante com toda força e com fé. Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos com entendimento. Abençoa-nos com graça e misericórdia. Dá-nos olhos para ver aqueles que precisam e do que eles precisam. Dá-nos a disposição de querer ir ao encontro com dons e talentos, entregando a graça de Deus em Jesus Cristo, de um modo a produzir e a fortalecer a fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Deus, faça de nós essa igreja. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito estejam sobre nós hoje e para sempre. Amém.